Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. O Uru Podcast está no ar. Hoje a gente está trazendo mais um tema do universo das aves. Aqui com vocês, Will Mesquita, já acionando a equipe. Henrique Júnior, dê um olá para os nossos ouvintes, Henrique. Olá pessoal, vocês que acompanham esse trabalho nosso no Uru Podcast, é um prazer mais uma vez estar aqui falando desse assunto que a gente tanto gosta de falar, que é falar de passarinho. Hoje com um tema super interessante. Com certeza vocês vão curtir bastante esse episódio de hoje. Com certeza esse episódio de hoje vai ser daqueles episódios que a galera vai curtir demais. E aí a gente traz, direto dos confins ali da borda amazônica, nosso amigo Luiz. Fala Luiz, tudo bem contigo? Fala Will. E aí pessoal, Luiz Moraes aqui, me entusiastando aqui de podcast. Luiz é mais um componente artístico dessa equipe aqui. Eu fico às vezes até constrangido, porque eu fico cercado de artistas plásticos, aí o outro é produtor de vídeo, tem banda, então eu fico meio preocupado de eu ser só um criadorzinho de besouro. A gente, claro, que não consegue falar do tema desse episódio de hoje sozinho, né? Então a gente precisa trazer uma autoridade. Ela fez uma cara ótima quando eu falei autoridade, uma pena que esse episódio aí ele não tá indo para vocês em forma de vídeo. A gente traz ela, que é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Goiás e que se licenciou em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás em 2018 e trabalha no Laboratório de Genética e Biodiversidade atuando na área de Genética da Conservação. Seja bem-vinda, Amanda Mello. Oi pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigada aí pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Não sei se eu sou autoridade não, mas estamos aí tentando, né? Tá estudando a espécie, tentar contribuir um pouquinho com os projetos envolvendo a conservação dessa espécie que eu sou, cada dia mais me apaixono. Tava outro dia, Amanda, numa mesa de bar e que o pessoal definiu como autoridade em bicudo qualquer pessoa que já viu pelo menos 2 vezes em vida livre. Aí eu acho que nessa mesa aqui deve estar só eu e o Henrique sem ser autoridade em bicudo. Infelizmente, né, do jeito que esse animal se encontra, isso aí é realmente uma forma de categorizar uma autoridade, ou pelo menos uns sortudos, né, digamos assim. Pois é, pessoal, a gente conversando sobre esse bicho, a gente antecipando um pouco a pauta desse episódio, a base, a pergunta-chave para iniciar essa conversa, obviamente, é entender quem é o bicudo, né? Aí a gente vai pedir, claro, para Amanda falar um pouquinho pra gente dessa espécie, é quase que onde vivem, o que comem e etc. Falar um pouquinho da espécie, da ecologia desse bicho pra gente poder entender um pouquinho o desenrolar dos tópicos do programa. Uru Podcast. Fala um pouco pra gente, Amanda. Que bicho é esse? Então, os bicudos, né, eles são passarinhos, né, são parentes do curió, do papa-capim, do coleiro do brejo, do coleiro baiano. São todos comedores de semente, né, espécies do gênero Sporófila, e o próprio nome do gênero, ele diz, né, eles têm filia por semente, né, esporo em latim é semente e fila, né, filia. Então são espécies, né, como o próprio nome diz, que se alimentam de sementes. O bicudo, ele é, dentro do gênero, ele é o maior de todos, mas assim, não é muito grande não, tá, gente? São animais bem pequenos, assim, 30 gramas, uns 20 centímetros aí no máximo, né, que o bicudo é o maior deles, e se alimentam de sementes, então eles gostam muito principalmente das sementes de capins, e isso já ajuda a gente a entender onde que o bicudo vive, né, que são principalmente em regiões mais alagadas, próximos de rios, as matas ciliares.
e que tem predominância de capins, como o tiririca, o navalha, tem o tiriricão. Então são todos capins que essa espécie adora. E uma das coisas que diferencia um pouco os esporófilos é que eles não comem sementes caídas, né, no chão, eles comem direto da planta mesmo, do capim. Então eles gostam desses ambientes, né, com abundância de alimentação para eles. As veredas são habitats, né, que são considerados perfeitos para a espécie, que tem bastante água, né, aquela distribuição homogênea de gramíneas, os buritis, né, aquela característica de vereda, né, que tem os buritis bem perto de cursos d'água. No Brasil, o bicudo, ele originalmente ocorre, né, ou ocorria, aqui na região centro-oeste e sudeste, então pegando ali Minas Gerais, Bahia, até São Paulo, Espírito Santo, e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, mas hoje, assim, toda essa distribuição é uma distribuição considerada já histórica, né, porque não tem muitos registros atuais da espécie nesses locais. O registro mais recente no centro-oeste foi em Mato Grosso, em 2016, e recentemente, em 2019, ou início de 2020, acho que início de 2020, que foi redescoberta, né, encontrar uma população provavelmente natural em Minas Gerais. Então esse é o registro mais recente da espécie. Tem uma outra região que a espécie também ocorre no norte do país e norte da América do Sul, que já foi considerado, né, ser a mesma espécie dessa população aqui que eu mencionei do centro-oeste e sudeste. Eles analisaram indivíduos de museu e viram que não existe diferença morfológica em todos os caracteres que eles analisaram, né? Tamanho de cauda, de bico. Então eles consideram hoje que são sim a mesma espécie, mas com essas duas populações distintas, né? No centro-oeste e sudeste e no norte da América do Sul. E seria interessante a gente comentar aqui sobre a situação daquele Sporophylla crassirostris. Uma vez eu conversando com um criador, eu até falei, rapaz, o bicudo, aquele passarinho lá, tá feia a situação de conservação dele, né? Aí ele que nada, lá no Amapá ainda tem muito. E depois eu fui pesquisar e eu acho que ele provavelmente estava falando do Sporophylla crassirostris, o bicudinho, como é chamado nos guias. Isso. Tem muita discussão, né, envolvendo a taxonomia dessas espécies, principalmente do gênero, que eu não mencionei antes, mas o gênero em si, Sporophylla, ele é um pouco complicado, porque as fêmeas de todas, a maior parte, né, das espécies, ela é muito parecida entre as espécies. Então elas são todas marrons claro, com bico mais preto. Os machos que têm essa diferenciação nas penas, e aí a gente consegue diferenciar as espécies do gênero pelo macho. Isso é fácil de se distinguir na maior parte dos casos, né? Mas as fêmeas não. Então, muitas vezes, encontrar a fêmea sozinha é difícil você saber qual que é a espécie ali, né, que você está se referindo. No caso do crassirostris, ele realmente, a morfologia é muito parecida com o bicudo, a questão das penas completamente pretas, né, com uma bordinha branca nas asas, o bico branco, só que ele é menor, ele é visivelmente menor. Eu particularmente nunca vi um crassirostris, mas o que as pessoas relatam é isso, que ele é visivelmente menor do que o bicudo, porque quando você compara o bicudo com todos os outros esporófilos, ele é visivelmente maior. Como eu disse, ele é o maior do grupo, do gênero, né? Então, só que essa questão, imagino que na natureza ali, você vê um bicudinho, saber se ele realmente é um bicudinho ou não, fica um pouco difícil por essa questão do ambiente. Mas já tem registros na literatura que comprovam que são espécies, né, o bicudo e o bicudinho, que compartilham, né, a mesma distribuição geográfica. E isso pode, sim, com certeza, ser um fator para essa confusão. Ótimas informações, Amanda. Muito legal saber um pouquinho desse bicho, conhecer, saber quem são os parentes, os hábitos. E uma coisa muito interessante que você comentou é o fato de ele ocorrer, ou talvez ocorrer, em boa parte
das localidades. Isso porque o bicho acabou se tornando muito raro, né? Então avistar um bicudo hoje na natureza é praticamente uma loteria. Conta um pouquinho pra gente por que esse bicho acabou ficando tão raro e por que ele chegou nesse status tão grande de ameaça hoje. Então, você disse tudo, né, Henrique? O bicudo, ele canta muito, ele tem um canto muito belo e é um canto melodioso, longo, e isso atraiu muitos criadores de pássaros há muitos anos atrás. E por ser uma outra característica, né, da espécie, a gente vai falando, vai lembrando das coisas para falar, né? É uma espécie muito territorialista. Então, quando ele escuta um canto, né, de outro macho, ele imediatamente vai tentar marcar o seu território. Então, isso para os traficantes, né, que antigamente capturavam essa espécie na natureza, era muito fácil para eles de capturar, porque eles tocavam, repetiam o canto do animal, ele vinha e eles conseguiam capturar. Então, há muitos anos atrás, era assim que eles faziam, né, a captura dos animais para a criação em cativeiro, porque eles tinham muito apreço pelo canto dessa espécie. Então, a principal, né, ameaça que hoje, né, levou o bicudo no estado que ele se encontra foi essa questão da retirada da natureza. Junto, claro, com a destruição de hábitats. Como eu disse, são regiões muito específicas, né, de ocorrência dessa espécie, então a destruição, a perda dessas regiões também afeta. E o que a gente observa alguns pesquisadores falando e o próprio observadores de aves falando que o bicudo é uma das espécies mais exigentes dentro do grupo. Se você vê outros esporófilos, o curió, o papacapim, em ambientes um pouco mais alterados, o bicudo não. Então eles também atribuem esse fator, né, ao status que o bicudo se encontra hoje. Não é nada assim comprovado, né? É questão de observação mesmo das pessoas que estudam o grupo. Poxa, a gente tem um clássico exemplo de um bicho que acaba sendo refém da sua própria beleza, né? Da sua própria característica marcante, que no caso do bicudo é o canto, né? Ele acaba sendo caçado por pessoas que admiram o seu canto. Algo que é bem recorrente também, basicamente todos os esporófilas, né? A gente vê que os coleiros, caboclinhos, curiós, todos eles acabam sendo caçados por esse mesmo motivo. E no caso do bicudo, que é um bicho de um canto muito mais elaborado, ele acaba sofrendo muito mais até chegar nesse ponto de ameaça onde ele praticamente desapareceu do Brasil inteiro. É interessante saber também que o bicudo é uma ave muito famosa mesmo fora da comunidade dos observadores de aves. Talvez porque é uma ave que tem um canto muito bonito, ou que é uma ave comercial, uma ave que foi ou é comum as pessoas verem em gaiola, mas é uma ave que muita gente conhece, gente que está fora da comunidade de observadores de aves ativos. Às vezes a gente conversa com um fazendeiro, ele não conhece um tico-tico que fica ali do lado, mas ele conhece bicudo, já ouviu falar do bicudo. Isso é muito curioso, assim, eu pensando em termos dos esporófilas que eu conheço, dos poucos esporófilas que eu conheço, eu ouvindo vocês falando e tentando entender a lógica por detrás do desaparecimento do bicho, né? Sempre ouvi muito falar e sempre me chamou muito a atenção daqueles casos, assim, de um curió foi trocado por um apartamento, saca? Aquelas notícias, assim, que a gente já ouviu, todo mundo já ouviu essas notícias. E, assim, tô aqui no Maranhão, o Luiz também tá, o paraíso dos gaioleiros, todo lugar o cara tem bicho em gaiola, então a gente vê cambacica em gaiola, pra vocês terem uma noção do nível da galera gostar de prender bicho, mas eu nunca vi um bicudo na gaiola, assim. Já vi muito curió e tudo. E aí eu caso essa minha experiência com a informação da Amanda do nível de exigência do bicho, né? Então, como ele demanda um ambiente muito específico para viver, ele também não é tão fácil de ser capturado hoje em dia, né? O que se contrapõe diretamente com a informação que a gente tem, e aí é outra coisa que foi amplamente divulgado, que é o número de bicudos em cativeiro, e de que hoje isso beira 200 mil animais engaiolados contra, e aí Amanda com certeza vai poder corrigir esse número se eu estiver falando besteira, talvez 200 indivíduos em vida livre, uma estimativa no território nacional. Vocês já explicaram por que se chegou a essa situação. E aí a gente precisa avançar numa pergunta, Amanda, que seria muito fácil então resolver a situação do bicudo na natureza. Era só soltar todos os 200 mil bicudos de qualquer jeito, perto de qualquer ambiente que ele goste de viver, ou tem alguma treta genética envolvendo esses números? Essa estimativa
estimativa justamente dos que estão legalmente registrados. Hoje em dia, assim, pelo que eu vejo da minha convivência e contato, né, troca de experiência com os criadores de bicudo, é difícil você ter bicudos não registrados, né? Ilegal. Porque para esses criadores a penalidade é muito grande, eles têm um plantel muito grande de animais. Então, assim, falando do bicudo, não generalizando, tá, gente? Claro que tem alguns casos, mas de forma geral, os criadores seguem bem essa questão à risca hoje em dia. Mas é justamente isso. São muitos animais, mas que a gente não pode simplesmente pegar, selecionar alguns e soltar. Tem muitas questões envolvidas. Pensando na parte da genética, que é o que a gente focou no nosso projeto inicialmente, pensando em reintrodução de forma geral, não no caso do bicudo, a gente tem que sempre levar em conta a população natural que você está, daquele local que você está pensando em reintroduzir a espécie. No caso do bicudo, é um pouco mais fácil desse ponto, porque não tem população natural, né? Infelizmente, na maior parte dos casos. Essa estimativa, Will, que você mencionou de 200 indivíduos, pelo que eu entendi, é da categoria de classificação de ameaça, né? A categoria de criticamente em perigo, ela engloba os indivíduos que têm até 200 indivíduos na natureza. Mas o caso do bicudo é infinitamente menor do que isso, infelizmente. Mas é essa questão. Nas outras espécies em que você tem uma população natural, você tem que ter um estudo genético, tanto da população de cativeiro como da população natural, né, para você tentar fazer essa reintrodução. No caso do bicudo, a gente não é esse caso, né, então a gente foca na parte da população de cativeiro. E os principais aspectos que a gente precisa pensar é com essa população tão grande, como que a gente vai escolher, né, os indivíduos. No caso do bicudo, ele tem um sistema de criação há muitos anos que vem sendo feito, né, em cativeiro, que é para aprimoramento do canto. Então, esses animais, o bicudo junto com o curió, são os dois esporófilas mais visados para canto no Brasil. Então, são animais que eles têm, né, a reprodução rigorosamente controlada em cativeiro, para que os criadores tenham controle dos cruzamentos que estão sendo feitos. Então, eles buscam os melhores machos, né, que têm o melhor canto, para estar reproduzindo ali e tentar manter aquele padrão de canto, né, do campeão, que é o que eles chamam, que eles cruzam o campeão com as fêmeas do plantel para tentar manter, eles gostam de falar, manter a genética. É uma informação interessante essa questão de eles terem esse controle muito grande, né, sobre os indivíduos e me parece que o que eles fazem é basicamente o contrário do que a gente desejaria em natureza, né? Porque já que eles selecionam tão bem esses bichos para manter justamente essa característica marcante, isso acaba perdendo um pouquinho da variabilidade dos bichos. É isso mesmo? Tô certo, Amanda? Exatamente, Henrique. Tem um livro muito legal de uma veterinária que ela estagiou em um dos criadores de bicudo e ela descreve bem detalhadamente esse sistema de criação. E na parte de cruzamento, é muito interessante que ela menciona que cada criador tem seu estilo, né, e objetivo de criação, mas a maior parte deles, eles focam nessa questão de escolher o animal que ele tem o canto desejado por eles, né, que é o campeão, e cruza ele com uma fêmea. Beleza. Essa prole, né, os filhos desse cruzamento, ele cruza de novo, se for fêmea, né, cruza de novo com o macho campeão. E vai fazendo esse cruzamento várias vezes. Dos filhos do macho com ele mesmo. Então, eles chegam a uns 5 a 6 cruzamentos depois, o resultado, né, os filhotes desses 6 cruzamentos para frente, são quase idênticos geneticamente do que o macho campeão. Então, por isso que eles mantêm esse controle rígido de cruzamento. E pra gente, como você disse, que visa a reintrodução dessa espécie, a gente não quer esse cruzamento entre indivíduos aparentados, porque isso pode levar, né, à redução da variabilidade. Normalmente leva à redução da variabilidade genética. E quando a gente está pensando na natureza, a gente quer que tenha variações genéticas.
Um exemplo, acho que a gente pode fazer uma analogia, é essa própria questão do coronavírus que nós estamos vivendo. Imagina se todos os humanos fossem exatamente iguais, né? Assim, e essa genética que todo mundo ia ter igual era desfavorável para o coronavírus. Aí o coronavírus espalha na população, não existe mais ser humano. Então, quando a gente pensa nos animais, é a mesma coisa. A gente quer que as populações tenham variação genética para elas poderem responder a diversas situações que vão acontecer no ambiente. A uma bactéria, a um vírus, a uma chuva muito forte que, né, gera um ambiente ali desfavorável. Então, os animais, eles precisam ter também essa variabilidade na natureza. Por isso que é importante, dentro dessa população enorme de cativeiro, a gente analisar essa parte genética para garantir que os indivíduos que a gente quer soltar na natureza, eles tenham essa variação. Que interessante, Amanda. A genética, especialmente de animais que são criados em cativeiro, é um tema bem interessante, que pouca gente entende, é um tema bem polêmico também quando se trata de uma espécie ameaçada. Eu imagino que o mais prejudicial desse caso seja que no cativeiro ocorre uma seleção direcionada, ou seja, não é só a variabilidade que diminui, a genética ela tende a uma direção, os criadores eles querem determinada variedade. O que, assim, dentro desse panorama que a gente está falando, das questões genéticas que envolvem essa população de cativeiro e do trabalho de uma possível reintrodução de uma espécie tão ameaçada, o que impede, assim, trabalhando em hipótese, o que aconteceria se, por exemplo, os criadores de bicudo resolvessem soltar seus bicudos para eles repovoarem a natureza, da forma que eles têm lá, sem fazer um estudo prévio desses caracteres mais complexos da genética? Então, esse caso, se a gente pensar nessa situação que você mencionou, ela pode ser um problema, porque eles podem, essa escolha aleatória, ela pode fazer esse cenário que nós mencionamos, você escolher os indivíduos que são muito parecidos entre eles. E isso, tanto para manter a reprodução, é ruim, porque eles vão se manter reproduzindo ali somente indivíduos parecidos. E essa questão da variabilidade, né, que o Henrique mencionou, ela tendo indivíduos muito parecidos se reproduzindo, essa variabilidade nunca vai mudar. Ela vai, inclusive, tender a ser homogênea, a ser menos variável. Então, a escolha dos indivíduos é importante. Essa questão do cruzamento direcionado que você mencionou, ela é muito, muito verdadeira, principalmente no caso do bicudo, e foi um dos resultados do meu mestrado, que a gente ainda está trabalhando. Vocês estão aqui ouvindo em primeira mão, isso ainda não foi divulgado, mas o que nós observamos foi que nós analisamos algumas populações de cativeiro e a gente viu que a questão da estrutura genética dessas populações, elas estão começando a se diferenciar. Então, por exemplo, os indivíduos de Distrito Federal, de Minas Gerais, de Goiás, eles estão começando a ter uma genética um pouco diferente. Claro que algumas populações, né, que nós fizemos análise no meu mestrado, elas estão subamostradas, a gente ainda precisa ter mais indivíduos, né, para poder inferir, né, com um pouco mais de certeza, mas com os dados que a gente já tem, a gente começou a ver isso, que as populações dos estados, né, de cativeiro estão começando a se diferenciar um pouco, e o que a gente sabe que existe a troca de indivíduos, né, entre criadores, venda e troca, mas como cada criador tem um estilo de reprodução, um direcionamento, né, de reprodução, isso pode ser, né, o que está levando a essa diferenciação das populações. Então, isso é muito importante para a gente manter esse controle dessa diferença genética para auxiliar na escolha dos indivíduos. Uru Podcast. Vocês falando basicamente da fase de triagem e seleção das matrizes para uma reintrodução, né? Então a Amanda falou bem em cima do que vocês comentaram sobre as limitações de variabilidade genética, mas uma vez selecionadas essas matrizes,
E aí a gente está falando de machos que sofreram, eu fico na minha cabeça achando que foi uma pressão seletiva artificial direcionada para um canto de um determinado padrão que leve aquele bicho a ganhar um torneio numa determinada região, mas que as fêmeas não foram submetidas a esse padrão. Então eu fico tentando acreditar que as fêmeas têm uma variabilidade maior. Não sei se isso procede, porque eu não tenho uma visão desse cativeiro. Não sei quantos machos para cada fêmea, por exemplo, a gente teria. Mas eu te pergunto, Amanda, uma vez selecionadas essas matrizes, como é que seria a prática da reintrodução? Quantos animais em média vão? Quantas fêmeas para cada macho? Se existe alguma exigência de tempo de adaptação? O ambiente a gente já sabe que é uma vereda muito bem protegida, de preferência escondida e a léguas de distância de algum passarinheiro gaioleiro. Mas como é que é esse passo a passo da reintrodução? Tem aí uma visão para passar para a gente? Essa questão da variabilidade, né, entre machos e fêmeas é muito interessante, é uma das coisas que nós pretendemos fazer, mas não sei te dizer ainda, porque a gente ainda não testou essa questão, né, tem muita coisa, nossa senhora. A gente tem muita amostra, se eu te falar que eu tenho sangue, né, a gente coleta sangue da unha, igual faz para sexagem, né, eu tenho quase, o projeto, né, eu falo eu porque eu ajudei a coletar, mas o projeto tem quase 1.000 amostras de sangue de indivíduos diferentes. Então, só falta dinheiro para analisar, né? Porque a parte de análise genética é cara. A gente conseguiu analisar 200 indivíduos, mas assim, tem um potencial muito grande para a gente explorar ainda. Conseguimos parcerias com vários criadores que mandaram amostras para a gente aqui em Goiás. Então, eles mesmos coletaram de São Paulo. Agora a gente conseguiu aumentar o número de indivíduos amostrados de São Paulo. Acho que vai ajudar muito nas próximas análises. Mas aí são cenas dos próximos capítulos, para a gente gravar um novo episódio de podcast aí. Mas essa questão voltando só rapidinho na variabilidade, a gente tem, surpreendentemente, a gente encontrou que existe sim variabilidade genética nas populações de cativeiro. O nível de endogamia, ou seja, de indivíduos aparentados, não foi muito baixo e não foi significativo, né, assim, estatisticamente, para nenhuma das populações. Então, acho que o principal resultado do nosso projeto, assim, da parte genética, foi isso. Que existe variabilidade genética para a gente trabalhar a reintrodução. E o que a gente atribui a isso, né, apesar de todos esses cruzamentos direcionados, é o grande número de indivíduos que existem em cativeiro e a troca, né, de indivíduos entre os criadores. Então, esse é um resultado muito legal que prova que nós temos, sim, condições de estabelecer populações para reintrodução, porque existe variabilidade na genética na espécie em cativeiro. Então, esse é o principal ponto. Então, dito isso, né, formamos os grupos, né, então, para reintrodução, a partir de toda essa análise genética. O próximo passo, escolhemos o local, né, como o Will disse, distante, longe, né, de pessoas, o mais distante possível, com o local, o habitat adequado. E a gente tem todo um processo de reabilitação, principalmente porque os animais viveram a vida inteira em gaiolas. Mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, eles se adaptam assim, super bem, né, em recintos maiores, que esse foi o primeiro passo do projeto. Então, tirar o animal da gaiola, passar para um recinto maior para treinar voo. E é visivelmente, assim, a melhora dos animais é clara, né? Se vê muito, muito claramente a questão da melhora do voo. Na primeira semana, eles ficam ali mas até no chão, né? Infelizmente, alguns ficam no chão, a gente põe puleiros mais baixos, outros mais altos. Mas depois da primeira semana, eles já estão voando de um lado para o outro do recinto, um recinto grande, assim, acho que uns 5, 6 metros. E então, assim, esse é o primeiro passo de melhorar a questão do voo desses animais. Depois, a gente, né, passa para a fase de reintrodução mesmo, né, que é levar esses animais pro local onde vão ser soltos. Antes disso, né, claro, lá ainda na parte de reabilitação de voo, tem todo um processo, né, de adaptação de alimentação. A gente tenta fornecer mais as sementes que ele vai encontrar no local. Nós chegamos a fazer uns testes de reação, né, testes comportamentais para observar como que o animal ia
ia reagir a estímulos inanimados, né, um boneco de pelúcia, um outro animal, né, vivo, mas que não era uma ameaça para o bicudo e um potencial predador. Nós fizemos esses testes que já estão reconhecidos, né, outros grupos de pesquisa já fazem isso para testar essa questão de resposta a predador de animais de cativeiro, e eles responderam bem. Então, assim, a gente viu que eles tinham esse estímulo de medo quando eles viam um potencial predador. Então, a gente passou por toda essa fase, né, de reabilitação, e quando a gente chega lá no local de soltura, essa questão de número de indivíduos ainda está sendo discutida. O nosso grupo, ele optou por soltar um grupo maior de bicudos na nossa primeira experiência de reintrodução. Outros grupos de pesquisa de bicudos, eles soltaram casais, então eles fizeram essa experiência, estão tendo sucesso, que é o grupo do pessoal do Projeto Bicudos, lá do Luiz Fábio Silveira, do Flávio Baide, e eles estão soltando, né, casais. Nós soltamos um grupo maior, vimos que realmente teve assim, questão de briga, né, territorialista entre eles, mas eles fugiam. Cada um ia para um canto e eles se viravam. Sobre essa questão, então, Amanda, é uma dúvida que eu até tinha anotado aqui para te perguntar, que é justamente essa questão do número de indivíduos no momento da soltura. A gente sabe que não tem muito bicudo em lugar nenhum, é um bicho extremamente territorialista, que vai viver ali em casais, né? A gente não vai achar bandos numerosos de bicudo vivendo pacificamente como a gente acha caboclinho, por exemplo. E é interessante, então, saber que, a passado ali algum tempo, depois da soltura, eles passam a ter esse comportamento natural de afugentar os outros e ir colonizando mesmo as áreas, é isso, né? Isso. O que a gente observou foi que eles tinham sempre os mais, né, territorialistas, que eram mais brigões, e outros que iam fugindo, né, à medida que a disputa ali acontecia. E aí a gente começava a observar que esses fujões, eles já frequentavam menos a base, né, que a gente leva eles num recinto móvel e deixa eles lá ambientando, é uma outra etapa, né, da reintrodução, a gente deixar eles no ambiente que eles vão ser soltos, ainda assim num recinto por uns dias, para a questão de aclimatação com sol, com chuva, com vento. Então eles ficam lá um tempo, aí depois a gente abre, né, o recinto, é um recinto móvel, que ele se dobra inteiro, então você pode pôr ele em qualquer lugar. Quando você abre esse recinto, aí é soltura branda, né, eles vão saindo à medida que eles forem tendo vontade. Só que nesse recinto, né, móvel, a gente ainda manteve a questão de suplementação de alimentação. Não só nele, mas em pontos estratégicos ali do local de soltura. Então, a gente via que os mais territorialistas, né, eles estabeleceram ali a base, né, do recinto móvel como o território deles, e os outros, eles foram frequentando essa base cada vez menos. A gente começava a ver eles sempre mais afastados. Infelizmente, a gente teve que parar, né, o monitoramento por conta da pandemia, mas nós estamos pretendendo, né, ter uma nova campanha de soltura, agora a partir de um workshop que está rolando entre ICMBio, né, o CEMAV, que é o departamento dentro do ICMBio responsável pelas aves. Eles estão promovendo um workshop muito legal de reabilitação e soltura de bicudos com todos os projetos de conservação de bicudo no Brasil. Então aí a gente está trocando experiências para tentar chegar assim, nas melhores protocolos, né, digamos assim, para que todos os projetos tenham o maior sucesso possível. E o que a gente observou e que o pessoal, né, do Projeto Bicudos também comentou, que realmente quanto menos indivíduos próximos, melhor. E a gente viu isso, que mesmo soltando um grupo grande, eles foram se dispersando. Então, a gente acha que é justamente isso, né? Os bichos não vivem mesmo em grupos grandes. O que o projeto de reintrodução tem de expectativa, de obstáculos de conservação quando a população reintroduzida começar a se expandir e eventualmente começar a habitar áreas próximas às pessoas? Consequentemente, ali vai ter traficantes. Eu acho que a gente tem que, desde o início, né, desde
quando a gente está pensando no projeto Soltura e Reintrodução, a gente tem que começar a trabalhar com a comunidade do entorno. Sempre escolher, né, um local mais afastado, mas como você disse, se tudo der certo, esse contato com os humanos vai ser inevitável, porque os bichos a população começa a crescer, eles começam a dispersar. Então, e esse contato pode ser que seja realmente que ele aconteça, né? Então, acho que é uma questão de ter um trabalho de educação, de conscientização da população do entorno, tentar sempre apelar pela importância do trabalho, né? Assim, de estar levando uma espécie que não existia mais na natureza, de estar levando, né, para aquela região novamente, de ser uma espécie que ela contribui ali, né, para a interação do ecossistema com todas as outras espécies, pela questão do canto, que eles podem apreciar o canto. E eu acho que muitos criadores, muitas pessoas, né, observadores de ave em geral, amantes da natureza, já me falaram que eles têm muita vontade de ver um bicudo da natureza. Então tentar sempre puxar por esse lado também do prazer de estar vendo um bicho lá cantando, solto, livre, voando. Então eu acho que esse é o maior desafio, né, de tentar levar essa conscientização para o pessoal da região. Bem legal, né? Tentar usar o bicudo como símbolo para as comunidades ajudarem na preservação. Realmente é um projeto que a gente tem muita expectativa e esperança que dê certo. Eu tive a oportunidade de ver bicudo de uma população reintroduzida no norte de Minas, pelo projeto Bicudo, no início desse ano, e foi uma experiência muito empolgante como observador de aves. É uma coisa realmente demais. A gente sabe, né, até falou nesse episódio, a questão da população nova reencontrada após 70 anos em Minas Gerais. Queria saber o que isso significa para o trabalho que você faz, já está havendo alguma troca ali, e o quanto que ter indivíduos da natureza mesmo, tudo indica que eles sejam 100% remanescentes ali, não são fruto de nenhuma reintrodução. O que isso significa para vocês nesse trabalho que você faz, em questão da própria genética do bicho? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Nossa, Henrique, você falou uma coisa muito importante. Essa população nova aí, né, que foi redescoberta pelo pessoal da ONG Huaytá, os Cetas de Minas Gerais, é extremamente importante para a conservação da espécie como um todo, porque em vários aspectos, o comportamental, né, acho que é muito legal, porque praticamente não tem estudos, né, de comportamento da espécie na natureza. Muito do que sabe sobre os esporófilos, né, em geral, são algumas espécies pontuais, de questão de reprodução, ninhos, né, são de algumas espécies pontuais que a gente leva para o bicudo, e muito comportamento de reprodução de cativeiro. Então, acho que ter essa população natural já está sendo, né, na verdade, muito importante para essa questão da biologia, da reprodução da espécie. Pensando na parte genética, eu acho que é mais importante ainda, porque, como eu mencionei no início, é um grupo que tem muita dificuldade, né, na identificação taxonômica. Então, como o Luiz mencionou, a questão da confusão com o bicudinho, né, ter os indivíduos de bicudo que a gente sabe que são naturais é muito importante para a gente trabalhar a questão da genética. De análise de DNA barcode, para quem não sabe, é uma técnica de identificação molecular de espécies, ou seja, você usa do DNA para você atribuir, né, aquela sequência de DNA a uma espécie. Então, a ideia do DNA barcode, traduzindo mesmo, é um código de barras. Então, a ideia é que cada espécie tenha um conjunto de códigos de barras único. Então, a gente tenta trabalhar isso para o bicudo. A gente aqui em Goiás, a gente tem tentado desenvolver, escolher, na verdade, algumas regiões que vão nos responder dentro do grupo esporófila. Isso é uma coisa que a gente já fez todos os experimentos no computador, né? E agora a gente só está esperando essa questão da pandemia dar uma melhorada para a gente voltar a fazer os testes em um laboratório, mas nós estamos tentando escolher as melhores regiões do DNA desses animais que vão nos ajudar a identificar qualquer espécie. Né? Então, assim, uma análise bem específica para o grupo esporófila. Então, ter essa população natural de bicudo vai ser, assim, sensacional, porque a gente consegue ter um modelo, né? Tudo a gente compara com um modelo. Então, eles seriam os nossos bicudos, né, naturais, para a gente seguir comparando os outros indivíduos, porque essa questão da identificação genética, ela ainda é uma coisa que a gente precisa otimizar, né, para o bicudo.
Mas a gente tem sim conversado com o pessoal de Minas Gerais, a gente já era parceiro antes deles encontrarem essa população, né, a gente trocava sempre muita experiência entre os projetos, e agora então a gente está tentando estreitar mais ainda essa parceria para a gente trocar essas informações aí, tanto de genética como comportamental. Eu fui dar uma olhada e vi aqueles vídeos bem antigos que o Luiz Fábio Silveira tá bem novinho ainda, o Flávio Baide tá magrinho, daquela primeira soltura de bicudos, eu acho que ali foi São Paulo, se eu não me engano, e dessa expectativa de como isso transcorreu durante o tempo, porque a gente ouve falar há muito tempo, né, da reintrodução dos bicudos na natureza, e quando a gente vai ver os registros, a gente vê os pontinhos no mapa, eu sou um wikiaveiro, confesso, já falamos isso em outros episódios, então a gente se baseia muito nos mapas do Wikiaves, mas a Amanda falou no início sobre a área de abrangência, assim, a área original de existência, que é até difícil de definir, né, por conta da raridade de populações e tal, e aí eu fico pensando se em algum futuro próximo a gente vai ver aquele mapa do Sporophylla maximiliani mais cheio, né, no Brasil, ou se a gente vai ficar com populações restritas a algumas áreas do projeto, né? Eu imagino que a gente, falando hoje, aí eu vou agora acabar de datar o episódio, no dia em que a gente está falando de projeto de lei tramitando para acabar com o licenciamento ambiental no Brasil, que a gente corre um risco muito grande de ter os animais em cativeiro, e como a Amanda falou, a fase mais difícil, a dissertação dela vai mostrar que foi superada, que é ter a diversidade genética, é o resultado que ela vai apresentar, o principal resultado, e que seria o mais difícil e que limitaria os processos de reintrodução. Então essa fase sendo superada, a gente precisa do ambiente, né, para poder soltar os bichos, e a gente hoje está sob risco de, num futuro próximo, não ter as veredas protegidas para receber essas populações reintroduzidas. Então é uma pergunta quase que retórica, infelizmente, de saber se a gente vai ter um mapa mais cheio nos próximos anos para essa espécie. Eu queria saber da Amanda, assim, quais são as perspectivas, os próximos passos do projeto. Eu já sei que ela precisa de financiamento para terminar de analisar essas amostras. Eu não sei se é DNA barcode, o que é que eles estão fazendo. A gente sabe que isso não é tão barato de fazer. Quando é bem feito, é uma técnica cara. E eu queria saber quais são os próximos passos, qual é a perspectiva do projeto e o que tu acha que o futuro reserva para essa espécie, Amanda. Pergunta difícil, mas que é cheia de esperança e expectativas, né? Mas a gente conseguir isso aí tem muitos fatores envolvidos, né? A vontade da equipe não falta. Falta cooperação dos órgãos ambientais, por essa questão que você mencionou aí do licenciamento, financiamento. Então, assim, são muitos fatores que influenciam, mas que a gente segue tentando. Essa questão da genética, ela é muito importante, né? Da gente ter visto que existe, sim, variabilidade genética. Só que uma outra coisa que a gente ressalta também com os resultados do projeto é que essa análise prévia da genética da população de cativeiro, ela precisa existir porque existem indivíduos que são muito próximos geneticamente. Então, o grau de parentesco deles, né, genético, é muito, muito alto. Então, essa análise genética prévia, ela precisa existir. Então, como sendo um primeiro passo aí para manter essa questão da variabilidade. Porque apesar dela existir, a gente precisa evitar, né, os indivíduos que ainda assim são aparentados. E eu acho que a principal questão, né, é a gente manter esses projetos acontecendo. Porque eu acho que hoje a gente tem um conhecimento, a gente está, né, acontecendo esses eventos, como eu mencionei, de troca de experiência, então a gente está fazendo de tudo para que fique mais otimizado possível para a espécie, digamos assim, né? Quais que foram as tentativas e os erros de cada projeto para tentar manter sempre só os acertos, né? Dentro dos projetos de reintrodução. Então acho que é muito importante a gente ter essa troca de experiência entre os projetos para que todos tenham sucesso. E acho que a questão é manter sempre o reforço das populações. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir povoar um mapa tão rápido, porque a gente não pode simplesmente sair soltando em vários locais, né, sem ter um reforço, um monitoramento, um acompanhamento das populações. Mas acho que começar, né, essas iniciativas em alguns lugares pontuais e manter o reforço, isso a gente tem indivíduo de cativeiro de sobra, né, como a gente já falou aqui várias vezes, para poder estar alimentando essas populações, para alimentar a variabilidade
diversidade genética. Então, essa constância, né, dos projetos, tanto para monitoramento quanto para soltura e monitoramento, acho que é muito importante, mas que é a sementinha que a gente planta para conseguir, né, em breve, ter mais populações. Sensacional, Amanda. Eu acho que nessa 1 hora que a gente está batendo esse papo sobre esse bicho, e passou rápido, devo confessar que certamente esse vai ser um dos meus episódios favoritos, porque ele foi ao mesmo tempo muito informativo do ponto de vista de conhecimento útil para os observadores de aves, mas também muito científico. Então é um episódio que alcança os públicos que a gente da URU sempre mirou, né, nesse tempo que a gente está aí lutando para fazer divulgação da ornitologia, né? Uru Podcast. Então, a gente precisa, claro, por uma questão de tempo, esse episódio ele precisa ter um fim, então eu preciso pedir que vocês falem aí para os nossos ouvintes aonde vocês podem ser encontrados nas redes sociais. Fundação Boticário, galera que financia, tem aí o projeto do pessoal, quem quiser ajudar, quem quiser financiar, a Amanda vai dizer aí as redes sociais dela para vocês mandarem um direct para ela. Claro que a gente está brincando, mas sempre que a gente pode, a gente fala da importância do financiamento das pesquisas no Brasil. Então, Amanda, fala aí pro pessoal que ouviu a gente sobre as suas redes sociais, onde é que você pode ser encontrada, e aí eu já peço pro Luiz, na sequência, se despedir do pessoal. Queria, claro, agradecer aqui por todo mundo que está ouvindo a gente. Eu passo um tempo lá no Twitter da revista Uru, e aí esses últimos tempos foram muito intensos por lá. A gente rompeu a barreira dos 1.000 seguidores nesses primeiros meses que a gente está nessa rede social. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que está seguindo a gente e que está curtindo uma thread infinita que está rolando sobre os pica-paus do Brasil. Então mandar um abraço para todos os seguidores. Meu nome é Will Mesquita. Me despeço de vocês aqui e já adianto que a gente tá com muitos episódios vindo por aí, galera. Muito obrigado por seguir esse projeto. Vai daí, Amanda. Muito obrigada, Will. Obrigada, Luiz, Henrique. Queria agradecer primeiro o convite. Fiquei muito honrado, muito feliz de poder participar com vocês. Não sei se eu sou a maior especialista, autoridade em bicudo, mas, né, a gente tem um projeto super legal com pessoas muito legais. Então espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho, né, do panorama da situação dessa espécie hoje no Brasil. E então só queria agradecer também, né, os nossos parceiros, o IBAMA, especialmente os CETAS de Goiás aqui, que tornam esse projeto viável. E ele só foi possível, na verdade, pelo financiamento da Fundação Boticário, como o Will disse. Então, se vocês quiserem acessar as redes sociais da Fundação Boticário, eles têm essas informações do projeto. Mas o próprio projeto Bicudos do Cerrado tem um Instagram, @bicudosdocerrado. Tem um e-mail também, bicudosdocerrado@gmail.com. E vocês podem me achar no Instagram, Amanda Alves Melo. Meu e-mail é alvesdemelo05@gmail.com. E hoje eu faço parte do Instituto Floresta Cheia de Conservação Ambiental, que é o instituto que a partir de agora vai tomar frente do projeto Bicudos do Cerrado. Então, vocês podem acompanhar as redes sociais desse instituto, que a partir de agora, né, as novidades do projeto também vão ser divulgadas lá, @floresta_cheia. E é isso, pessoal. A gente espera que depois que a gente tenha um alívio nessa pandemia aí, pra gente conseguir de fato tocar os projetos, que a gente consiga mais, nós estamos buscando, né, financiamento, porque sem dinheiro, infelizmente, a gente não faz nada. E pessoal, né? Sempre bom ter mais gente envolvida e apoiando essa causa. Então, entre em contato com a gente aí, que a gente tá sempre aberto. Muito obrigada. Foi um prazer ouvir a Amanda falar sobre o bicudo. É um bicho que eu sou fã. Todas as minhas esperanças que esse projeto dê certo, que esse bicho volte a ser comum na natureza. Eu sou ativo principalmente no Instagram, Luiz Moraes. Às vezes vocês podem me achar no Wikiaves também, Luiz Moraes lá. Eu sempre falo e vou repetir que esse Instagram do Luiz lá, ele é um Instagram basicamente imperdível
para quem curte natureza e particularmente para os observadores de aves. Eu sou um fã, confesso, das animações. Tô puto com esse micróbio aí, desgraçado, que tá atrapalhando as expedições do Luiz e o projeto da Amanda. Mas falando do perfil do Luiz, a gente precisa de um arrefecimento da pandemia para ele voltar a fazer as viagens malucas dele para poder gerar as animações que a gente curte lá. E aí, claro, eu vou pedir pro Henrique para ele se despedir e ao mesmo tempo encerrar esse episódio, que foi um episódio muito especial. Muito feliz de poder fazer parte de mais esse episódio. Fiquei, assim, bem animado com tudo que eu vi, né? Foi um episódio bastante informativo. Aproveito para desejar vida longa aí ao projeto Bicudos do Cerrado. Aliás, todos os projetos do Bicudo também, Januária, o projeto da Huaitá. Eu acho que todos esses projetos precisam, né, seguir adiante, mesmo em circunstâncias que não são tão favoráveis como a gente bem sabe. Aproveito para agradecer mais uma vez a Amanda por ter aceitado o convite de gravar com a gente. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. E para as pessoas que querem me achar nas redes sociais, eu estou mais ativo no meu perfil profissional, aviarte.henriquejúnior, que é onde eu posto os meus trabalhos, minhas artes, né, esculturas e alguns desenhos. E também, por favor, sigam, se ainda não faz isso, o Instagram da Revista Uru. E acesse também o site, revistauru.com. A gente está sempre compartilhando por lá conteúdo bem legal sobre ornitologia, sobre observação de aves, e tudo numa linguagem super simples para atingir todo tipo de pessoa. Agradeço a todo mundo que parou para nos ouvir por essa quase 1 hora aí de episódio e esperamos aí daqui a algum tempo estar juntos de novo em mais um episódio. Abração a todos.